Expresso, sua dose semanal de informações no século diário. Buenos dias! Está no ar o Expresso, o programa que traz toda sexta-feira um resumo dos acontecimentos da semana no Espírito Santo, sob o olhar crítico do século diário. O programa vai ao ar nos canais do Século Diário no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio e no site seculodiario.com.br. Você pode nos acompanhar também no Instagram, que é @tvséculo. Segue a gente lá. Eu sou Vitor Taveiro e o assunto da semana é a reação popular em relação ao projeto de concessão de parques estaduais do Espírito Santo a ações da iniciativa privada. Ainda teremos o giro de notícias e o bloco de rolê com dicas de cultura no Espírito Santo. As manchetes dessa semana no Século Diário registraram: o movimento em defesa dos parques defende a abertura de inquérito civil e comunidade reage à privatização e se mobiliza para proteger parque. Vamos lá, né? Sobre o tema, é importante dizer que o projeto vem à tona para a sociedade a partir de divulgações na mídia de projetos apresentados por uma consultoria contratada pelo governo do Estado do Espírito Santo para propor concessões à iniciativa privada para a exploração de parques estaduais por meio do chamado Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável das Unidades de Conservação, o PEDUC. O programa abrange os parques Paulo César Vinha, Itaúnas, Cachoeira da Fumaça, Forno Grande, Mata das Flores e Pedra Azul e prevê a realização de um leilão para a concessão das unidades em 2025, já no primeiro semestre. O primeiro projeto de concessão apresentado pelo governo foi do Parque Estadual Paulo César Vinha, que fica em Guarapari, com propostas como incluir passeio de teleférico, tirolesa, 28 hospedagens do tipo glampings e bangalôs e restaurantes. A divulgação nas mídias, apesar de trazerem aí bonitos desenhos em 3D, incluindo as pousadas, restaurantes, estacionamento, trilhas, mirantes e tudo mais, provocou uma forte reação de oposição de pessoas que consideram que a proposta deturpava os propósitos de conservação da área, né? A conhecida consultoria transnacional Ernst Young, contratada em janeiro deste ano por 8,6 bilhões de reais, apresentou sua proposta para a concessão dos parques, sem ouvir as comunidades do entorno, nem usuários das unidades de conservação e a sociedade em geral, ao menos não fez isso de forma pública, e o governo apresentou esse projeto quase como algo consumado. Com a apresentação da proposta do Parque de Itaúnas, lá em Conceição da Barra, a indignação que foi vista nas redes ganhou também um lastro comunitário. Nessa pequena vila que abriga o parque, quase ali na divisa com a Bahia, uma reunião pública reuniu mais de 110 participantes na sede do parque para discutir os impactos do projeto divulgado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEAMA, que é comandada pelo ex-deputado federal Felipe Rigoni. Um dos moradores presentes nessa reunião lá em Itaúnas, o biólogo Clóvis Mendes, criticou a falta de transparência do projeto. Ele é integrante da Câmara de Patrimônio Ecológico, Natural e Paisagístico do Conselho Estadual de Cultura e afirmou que esse colegiado vai solicitar uma reunião com o Rigoni ou representante da SEAMA para obter explicações sobre o projeto de concessão. O Clóvis Mendes acredita que a organização está articulada com outras lideranças para assegurar os direitos da comunidade, assim como garantir que as leis ambientais e o patrimônio sejam respeitados. A alteração nos usos e nas regras de exploração do parque gerou também incertezas entre comerciantes locais que temem ser removidos dos locais onde eles operam tradicionalmente aí há décadas. A partir da reunião pública, os moradores da Vila de Itaúnas lançaram uma campanha usando a hashtag #ItaúnasQuerFalar e lançaram também o perfil no Instagram @noticiasdeitaunas para amplificar a mobilização contra o processo de concessão do Parque Estadual e dar visibilidade ao processo de resistência da comunidade e seus desdobramentos. Além da estratégia de comunicação, a comunidade se organiza para elaborar uma nota de repúdio, um abaixo-assinado e acionar o Ministério Público Federal, o MPF, e outros órgãos competentes. E é importante ressaltar, não foram só os moradores que reclamaram da falta de diálogo nesse processo. Também houve queixas da mesma situação por parte de técnicos do Instituto Estadual do Meio Ambiente, o IEMA, que não foram ouvidos. Em assembleia com o Sindicato dos Servidores Públicos do Espírito Santo, os Sindipúblicos, também nessa semana os trabalhadores dessa autarquia, o IEMA, debateram os impactos ambientais do programa e estruturas turísticas propostas pela empresa de consultoria. A servidora do IEMA e secretária-geral do Sindipúblicos, a Silvia Sardenberg,
ressaltou a preocupação com o fato de que os estudos foram apresentados de forma superficial à equipe técnica da autarquia e divulgados na mídia no dia seguinte, sem qualquer alteração ou consideração das ponderações feitas pelos servidores. Tem inclusive um movimento liderado pelos servidores do IEMA pela saída do cargo de secretário de Meio Ambiente, motivado, entre outras coisas, pelo novo licenciamento ambiental que foi gestado ali no gabinete do Rigoni e aprovado pela Assembleia Legislativa e fragiliza a proteção ambiental aqui no estado do Espírito Santo. Além disso, pesa o fato do secretário de Meio Ambiente ser considerado aí embaixador, para não dizer lobista, da exploração de salgema no norte do Espírito Santo, um tema que tem provocado polêmica, amplificada pela tragédia socioambiental provocada pela extração desse mineral pela Braskem lá em Maceió. A reivindicação pela demissão do Rigoni já foi apresentada ao governador Renato Casagrande, então ganha mais impulso após os anúncios do projeto de concessão dos parques estaduais para a exploração econômica pela iniciativa privada. Resta saber se a mobilização vai continuar com força em Itaúnas e se comunidades próximas de outros parques e a sociedade civil em geral vão reagir e questionar de forma organizada as novas propostas que ainda devem ser apresentadas esse ano. O que a reportagem do Século Diário mostrou essa semana é que o tema está sendo questionado por entidades como o Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente, o Sindaema, a Central Única dos Trabalhadores do Espírito Santo, a CUT-ES, e o Fórum Popular em Defesa de Vila Velha. O que é certo é que não são consultorias transnacionais e nem empresas privadas que devem decidir as formas de uso das unidades de conservação estaduais que pertencem ao Estado do Espírito Santo e, sendo assim, à sociedade capixaba. Vamos seguir acompanhando o tema, mas agora vamos passar para o nosso giro de notícias. Na política, Lorena Vasquez escolhe líder religioso para substituir vice em Cachoeiro. O pastor Damásio entra no lugar de Alexson Cipriano, que foi impugnado pelo TRE na candidatura liderada pela Lorena Vasquez do PSB. O mesmo órgão, o TRE, liberou a candidatura de Carlos Castiglione, do PT, que estava ameaçada de impugnação. Notícia também, Renato Casagrande abraça a frente de oposição em sua cidade natal. O governador divulgou o vídeo em apoio a Doutor Abílio, candidato a prefeito de Castelo. Mais notícias aí do movimentação eleitoral desse ano. Aloysio Corrêa substitui Reginaldo Quinta em Presidente Kennedy. O irmão do ex-prefeito entra como vice na chapa. O Dorley Fontão insiste em tentativa de reeleição. Justiça Eleitoral barra candidatura à reeleição do prefeito de Montanha. O André Sampaio foi condenado quando era funcionário do IFES em Nova Venécia. Na coluna Socioeconômicas da Marília Medeiros, comentários sobre a arena eleitoral. Casagrande pede votos para Luiz Paulo e Magro Malta vai a ruas com nomes do PL às prefeituras do Espírito Santo. Ao longo da semana, a coluna também vem avaliando aí a distribuição dos recursos na disputa pela Câmara de Vitória. Falando de movimentos sociais, temos notícias como pescadores de Vitória e Cariacica protestam por auxílio emergencial. Os deputados Marcelo Santos e Gandini se comprometeram a dialogar com o governador sobre essa questão. As famílias estão há quase um mês sem trabalhar devido à mortandade de peixes lá no Rio Santa Maria. Crise hídrica. Medidas restritivas são necessárias e equilibradas. Essa afirmação é do Dorizete Cosme, do Movimento dos Pequenos Agricultores, que avalia que a resolução da Agência Estadual de Recursos Hídricos dessa vez não favorece um setor em relação ao outro. A normativa apresenta medidas restritivas para serem seguidas por diversos setores usuários de água no Espírito Santo. Então, a situação de seca é crítica em vários lugares do estado. Outra notícia, o governo do estado inicia a contratação de peritos para Mecanismo Estadual de Prevenção e Erradicação da Tortura no Espírito Santo, o MEPET. Depois de 24 anos, o MEPET poderá entrar em espaço de segregação, comemora o Gilmar Ferreira, que é do Movimento Nacional de Direitos Humanos, uma reivindicação antiga aí que está se consolidando. Na TV Século, o projeto prepara mulheres para a disputa eleitoral. A capixabamuna Malek é uma das coordenadoras da Atenda das Candidatas e falou com a gente sobre esse projeto. Também temos a notícia que Capixaba desbrava Brasil buscando tintas naturais. Entrevista com o ativista orgânico John Bermonde, que faz pinturas e murais e ensina técnicas pelo país. Entre lá no Século Diário, no canal do YouTube, também no Spotify, para conferir essas entrevistas. Lembrando que todo o conteúdo que trouxemos aqui está disponível gratuitamente
também lá no seculodiario.com.br. Assim que terminar o programa, você pode entrar para se aprofundar no que mais lhe interessa. Vamos agora com as atrações culturais, um bloco de rolê. Um dos destaques desse fim de semana é o Cine Marias, festival que acontece até sábado no Cine Metrópolis, na UFS, com exibição de vídeos, debates, oficinas e outras atrações. Na sexta-feira, a Mostra Competitiva Capixaba vai ter uma sessão às 18 horas, com várias produções locais, seguida de uma roda de conversa com o grupo musical Metá Metá, que começa às 20h30. No sábado, a Mostra Competitiva Nacional começa às 14 horas e às 16h30 tem um painel sobre justiça climática, tema muito importante, seguido da premiação e do fechamento, que tem atrações como Caju, Eloapuri e Metá Metá na noite de sábado. Nesse fim de semana, o projeto Cultura em Toda Parte do Governo do Estado vai chegar à Venda Nova do Imigrante, com programação gratuita no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi. E na sexta-feira, às 16 horas, tem a contação de histórias com Cíntia Prete, seguido de show musical com Fernando Zorzal. No sábado, começa às 17 horas, quem abre a programação é o grupo Emana, seguido do concerto de violão com Moacir Teixeira Neto. No domingo, começa às 14 horas, com contação de histórias com Aline Dias, e depois a apresentação Descobrindo o Teatro Lambe Lambe com o ator Beto Rodrigues. Indo agora para o litoral norte, na aldeia Tupiniquim, Caieiras Velhas, em Aracruz, acontece nesse sábado, 21 de setembro, que é Dia Internacional da Árvore, pela primeira vez a Festa da Imbirema, que celebra uma árvore nativa ameaçada de extinção, que é usada para a produção de cocares, vestimentas, artesanato e outros usos na comunidade. A festa vai começar às 14 horas e vai até às 21 na cabana central da aldeia Caieiras Velhas, lá em Aracruz. Em Manguinhos, Balneário da Serra, acontece no sábado o Festival Cantigas de Capoeira, com programação que vai de 9 da manhã às 7 da noite no Centro Cultural de Manguinhos. O evento é gratuito, com participação de crianças e adolescentes de projetos sociais, capoeiristas, professores de capoeira da Grande Vitória. Então, pela manhã vai ter oficinas de musicalidade e composição, e de tarde programação com roda de diálogos, o concurso de cantigas com premiação e uma roda de capoeira. No teatro, nesse fim de semana, tem a peça A Última Cena, monólogo do grupo teatral Caparaó, que une o clássico ao contemporâneo, partindo do texto Rei Lear, de William Shakespeare, que funde a uma dramaturgia inédita que perpassa trajetórias e vivências de um ator em cena. Na sexta-feira, dia 20, a obra vai ser apresentada no Teatro Fernando Torres, em Guaçuí, às 20 horas, mesmo horário da apresentação de sábado na Biblioteca Municipal de Alegre. No domingo, a peça chega ao Palácio Sônia Cabral, em Vitória, onde será apresentada às 18 horas, tudo isso de forma gratuita, para você curtir aí nesse fim de semana. É isso, galera. Foi uma edição do Expresso do Século Diário, com produção e locução minha, Vitor Taveira. Reportagens de Manaíra Medeiros, Roberto Junquilho, Elaine da Gobo, Lucas Chuina e Maria Friedrich. Gostou do programa? Envie sua opinião, sugestão, curte, compartilha, ajuda a difundir esse conteúdo e fortalecer a imprensa alternativa independente capixaba. Continue acompanhando o noticiário em seculodiario.com.br. Siga já os canais do Século Diário no YouTube, plataforma de áudio, para receber em primeira mão nossos conteúdos multimídia. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição do Expresso, com as notícias mais importantes da semana, sob uma visão crítica da realidade. Bom fim de semana e até logo. Expresso, sua dose semanal de informações no Século Diário.